Então vamos lá, seja muito bem-vinda a mais um CBD Cash. CBD Cash, transformando informação em saúde. Patrocinador Master CBD Meds. Equilíbrio e bem-estar. Sua jornada para uma vida mais saudável. Produtos com selo de orgânico do Colorado, Estados Unidos, para todo o Brasil. Profissional da saúde, prescreva com assertividade. Prescreva CBD Meds. Hoje um episódio mais do que especial, com dois convidados muito queridos, né? Doutora Lumena, seja muito bem-vinda mais uma vez, você que é de casa, especialista em cannabis medicinal. E também hoje estamos recebendo o PhD em Economia, doutor honoris da causa, professor, político, atualmente o deputado estadual mais votado da história de São Paulo em 2022. Quase 1 milhão de votos, hein? É especial. É muito especial, é muita coisa. E uma das figuras mais respeitadas da história da política do Brasil. Seja muito bem-vindo, Eduardo Suplicy. Muito obrigado. Quero agradecer a essa equipe, Daniel, Marcelo, e com a participação da doutora Lucena. Para mim é uma honra, uma satisfação conversar com vocês e todos que estão assistindo a este canal da CBD. Muito bem. Obrigado, deputado. Prazer tê-lo conosco. E doutora Lumena, que já é de casa também, né, Dani? Dispensa a apresentação, apresentadora do CBD Play, doutora Lumena. Prazer a todos mais uma vez estar aqui. Prazer, deputado. É uma honra, né, contribuir com a presença do senhor para trazer uma pauta que a gente precisa de falar muito, precisa abraçar essa causa, levando informação, trazendo o que tem de inovação, modernidade e efeitos positivos para a saúde em geral da população. E o senhor, como defensor dessa causa, é a melhor pessoa para poder falar, trazer esclarecimentos. Eu sou médica, também sou terapeuta ocupacional, sou uma entusiasta em cada vez mais aprender sobre o mundo da cannabis medicinal e estou aqui também hoje para aprender um pouquinho com a experiência do senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Muitíssimo obrigado. É uma satisfação conhecê-lo e conversarmos sobre tudo que acontece com a cannabis medicinal, da qual a senhora é conhecedora. Coisa boa. Então vamos para nosso primeiro bloco, né, Marcelo? É isso aí. Evidenciando aí um pouco da experiência pessoal do deputado, né? Deputado, o senhor recentemente compartilhou com o público que é portador de Parkinson, né? E que iniciou o tratamento de canabidiol. Eu queria que o senhor nos contasse como você recebeu, né, esse tratamento, a sua primeira receita médica com tratamento à base de cannabis medicinal e também seus familiares. Poderia contar um pouquinho dessa experiência para a gente? Pois não, com prazer. Então, é fato que, acho que era na passagem assim, de 2022 para 2023, eu tive uma consulta com o meu médico, que havia solicitado alguns exames, meu médico geriatra, doutor Nelson Carvalhais, e tendo em conta o que apareceram nos exames, ele disse a mim: olha, Eduardo, você está com uma leve doença de Parkinson. E então, perguntei a ele, ele me deu a medicação normal, tradicional, né, com Colopra e como é que chama? E outros e medicamentos, mas aos poucos eu acabei conhecendo pessoas, por exemplo, como um amigo meu me apresentou a Cidinha, que é responsável pela entidade que se chama a Cultive, né? E porque ela foi a primeira mãe que foi autorizada pela justiça a plantar a cannabis em sua casa
e aí ela própria sabe preparar o óleo proveniente da planta cannabis e me explicou como a sua filha, eu fui lá visitá-la, que quando estava assim até os 10, 11 anos, ela tinha todas as consequências da síndrome de Dravet e precisava, e com frequência, o pai ou a mãe levavam a menina de apelido Cacá para o hospital por causa de convulsões, né? Mas foi então que ela conheceu e passou a se entusiasmar pela cannabis, pois a partir dos 10, 11 anos de idade, essa moça hoje tem 20 ou 21 anos, ela melhorou consideravelmente, passou a andar e muito melhor, a poder andar até de bicicleta, passou a, a estudar, a ler e ter uma oportunidade em todos os sentidos. A sua qualidade de vida melhorou tão consideravelmente e a Cidinha, então, ela se dedicou muito a esta causa e anualmente organiza uma reunião, normalmente, por exemplo, no Teatro Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo, onde centenas de pessoas comparecem para acompanhar tudo que é expresso ali pela experiência de médicos, de pessoas em geral, que algumas são tratadas, né, com a cannabis medicinal. Depois eu vim a conhecer a Flor da Vida, ali em Franca. É uma associação, né? É uma associação terapêutica em favor da cannabis medicinal e do cânhamo industrial, e ali a Flor da Vida é uma associação que tem relativamente nova, acho que, salvo engano, tem menos de 12 ou 10 anos, e a partir do interesse tão grande que o hoje presidente Enor Machado, da Associação Flor da Vida, bem, ele convidou a mim, a Mônica Dalari, minha companheira, para visitarmos a Associação Flor da Vida ali em Franca. E nós fomos e nós ficamos, acho que comovidamente impressionados e de forma positiva, porque ali são 3 unidades. Uma que é a sede, onde recebem as pessoas, depois tem o outro lugar, que é o laboratório, e o outro lugar onde é feita a plantação da cannabis e do cânhamo, né? Então, e essa área tem, assim, como se fossem uns 3 campos de futebol, mas de plantação autorizada pela justiça, obviamente, e a Flor da Vida hoje atende, acho que 15 a 20 mil pessoas em todo o Brasil, e vem realizando assim, intercâmbios, como, por exemplo, com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, e eu até estive lá no dia em que, há cerca de 3, 4 semanas, que houve o Bom Entendimento, e ali se inaugurou como se fosse um posto de saúde que
para atender as pessoas, não é? Muito interessante. Deputado, e é super interessante porque a gente fala de algo pioneiro, né? É o primeiro local do Brasil com esse tipo de atividade. E aí, quando a gente fala de algo pioneiro, a gente sempre fala de quebra de preconceitos, né, doutora? E era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Como que foi quando o senhor iniciou esse tratamento? A gente sabe da trajetória política do senhor, desse engajamento que o senhor tem na luta justamente contra preconceitos. Mas o senhor enfrentou preconceitos também para iniciar esse tratamento? Como que foi isso para o senhor, para a família? Olha, da minha família, sobretudo dos meus filhos, o Eduardo, que é o Supra, o André, que é advogado, e o João, que, como o Eduardo, também é compositor, cantor. Eu, quando contei para eles que tinha assim sido diagnosticado por meu médico, mas que daí surgiu a possibilidade de conhecer melhor a cannabis medicinal, eles respeitaram e não tiveram qualquer objeção. Até incentivaram, né, deputado? Perdão? Até incentivaram, né? Acharam positivo e eles têm, obviamente, me apoiado, não é? Aconteceu de eu ter tido, especialmente no ano passado, momentos de saúde muito fragilizada. Cheguei a ter um diagnóstico de linfoma. Linfoma é um câncer que estaria no meu tórax. E aconteceu que eu, então, precisei ter diversos momentos de internação no Sírio-Libanês e acabei sendo diagnosticado com Covid, pneumonia e doenças que fizeram com que eu tivesse assim um período prolongado de tosse, de gripe, muito fortemente, e cheguei a ser internado algumas vezes no hospital sírio-libanês, e inclusive durante a campanha no ano passado, que eu fui muito solicitado para estar apoiando tanto o candidato a governador aqui em São Paulo, o Fernando Haddad, como também os mais diversos candidatos em todas as cidades do interior do estado. Mas eu, então, acabei fazendo umas 200 e quase 300 gravações, fiz de casa, assim, como estou agora falando com vocês, apoiando os mais diversos candidatos em todo o estado, mas eu próprio não pude. A recomendação médica era de que eu deveria evitar abraços, beijos e contatos, né? Então não pude estar participando de comícios de as mais diversas ações, mas participei da maneira como o meu estado de saúde permitia. E aconteceu que esse linfoma, porque eu então precisei fazer uma quimioterapia e uma imunização que me fez, no conjunto daquele ano, olha, há 2 anos eu pesava 90 quilos, diminui para 70, mas agora a minha recuperação, e hoje eu estou muito melhor, vocês vão ver que eu avalio, porque hoje praticamente não tossi, então estou bem melhor em quase tudo. E então acho que
eu posso lhe dizer que passei a experimentar a cannabis, o óleo de cannabis, por alguns médicos e médicas, como, por exemplo, a doutora Luana Oliveira, que me receitou a cannabis medicinal e a quantidade e tudo, e a dosagem certa. E, primeiramente, eu tinha adquirido uma cannabis importada, bem mais cara do que a nacional. E o que eu posso lhes dizer, por exemplo, eu tinha algumas dores aqui musculares na perna, acabaram. Tinha também um tremor muito forte nas mãos e melhorou consideravelmente. Está dando para ver a mão, né? A mão. O tremor de repouso passou. Exatamente. É interessante, deputado, que a gente está falando aqui de algumas patologias, né? A gente começou falando do Parkinson, mas aí a gente está falando também das dores que o senhor citou aí, por exemplo, e essa variedade de patologias, né, doutora Lumena, que são abraçadas aí, digamos assim, pelo tratamento canabinoide, né? Hoje a cannabis medicinal, falando um pouquinho do Parkinson, ela auxilia desde sintomas físicos, né, que é o que nós mais observamos, que é a rigidez, a bradicinesia, a instabilidade postural, a dificuldade de marcha, e também outros sintomas que vão se agravando, né? O idoso, quando ele tem diagnóstico, por causa do tremor, ele tende a ter um gasto calórico muito maior, então ele perde muito peso. Então ele entra num processo de sarcopenia, que é uma coisa que agrava o quadro e leva uma fragilidade, principalmente no idoso, piorando a instabilidade postural. E aí muitas pessoas, quando chegam no diagnóstico de Parkinson, é porque elas estão caindo com muita frequência. Elas começam com uma marcha muito devagar, muito espaçadinha, né? Vai caminhando lentamente, perde o movimento de balançar dos braços. E aí que a família começa a desconfiar, porque o tremor ele é muito discreto nas mãos. A gente costuma chamar contador de dinheiro, né? Porque ele começa com poucos dedos e vai dando aquele tremor. Mas o relato do deputado, e hoje, né, nós podemos constatar isso, que o tremor de repouso desapareceu, né, melhorou as causas das dores, e a cannabis medicinal ela trata desde Parkinson, né, fibromialgias, as polineuropatias, e aí a gente vai falar de artrite reumatoide, a gente vai falar neuropatia diabética, outras neuropatias que podem vir complicadas por lesão de plexo, amputações traumáticas. Então, as possibilidades hoje das medicações são amplas. O que a gente precisa é fazer exatamente como o deputado falou, é falar mais sobre, desmistificar muita coisa e trazer cada vez mais conhecimento deste tipo, inclusive sobre as políticas públicas, né, de implantar isso e levar o que tem de melhor de acesso à população. E pegando o gancho, deputado, até o próximo assunto, que é sobre o acesso a políticas públicas, o deputado, São Paulo acaba de inaugurar a primeira clínica pública de cannabis medicinal do Brasil. O que o senhor pode nos contar sobre isso e sobre a sua atuação nesse campo? E é essa, né, de Ribeirão Pires, não é isso, deputado? Eu acho que é exatamente. Eu estive lá presente quando o prefeito, e note que era um prefeito do PL, né? Então, quem diria, né? Estive lá com a maior boa vontade e foi muito positivo o ato de foi assinado um compromisso de colaboração entre a Prefeitura de Ribeirão Pires e a Flor da Vida, né? Conforme eu estava relatando, quando na Flor da Vida nós fomos lá visitar, eu fiquei comovidamente impressionado com o testemunho das mães e dos pais, por exemplo, de crianças com autismo, que eram diversas e com outras doenças também, mas ao nos relatarem o progresso havido na melhoria da qualidade de vida daquelas crianças, fossem de 3, de 5, de
7, 8 anos, 9, 10 anos de idade, como estavam todas melhorando. Então, eu estou nessa causa agora. Então, por isso que, com prazer, eu aceitei dar essa entrevista para vocês. E é interessante justamente por isso, né, deputado? É a ciência, né? Acho que a ciência, a saúde está acima de qualquer ideologia partidária. A gente sabe da importância disso, né, doutora Lumena? É um marco, né? Com certeza. Eu fui moradora de Santo André, no ABC Paulista, durante 10 anos. Né? Foi lá que eu comecei a estudar sobre a cannabis medicinal. Ribeirão Pires, se a gente pega numa cidadezinha, ela deve ter, acho que 120 mil habitantes. Né? Isso é uma inovação para São Paulo, né? Trazendo num município de pequeno porte, perto de uma metrópole, e eu espero muito que isso incentive, né, outras cidades copiarem esse modelo de negócio. Quem sabe trazer aqui para Minas também, deputada. A gente está precisando de um movimento forte desse aqui em Minas, porque esse tem o hábito de falar que mineiro come quieto, né? Nós estamos precisando dar um passinho para frente e inovar, porque isso é inovação. Eu falo atuando, né, na área da geriatria e ajudando crianças hoje com autismo, com qualquer neurodivergência. A cannabis faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Só quem experimenta que consegue realmente dar um relato do que foi antes do tratamento e pós-tratamento. Deputado, também falando na parte econômica, né, a gente vê muitos países latinos com a cannabis liberada e se tornando um ativo econômico de suma importância nesses países. E a gente vê o Brasil com muito a desenvolver. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse tema em questão de economia. A gente sabe que a planta ela é muito plural, desde medicação até mesmo o cânhamo mesmo, né? E das oportunidades que o Brasil tem também de virar uma potência nesse segmento econômico. Você tem alguma coisa quentinha do forno para passar para a gente, deputado? Olha, nós perdemos na semana passada um dos homens públicos mais respeitados no mundo, aliás, dois, né? O Papa Francisco e o Mujica. Mujica, presidente do Pepe Uruguai. Mujica, José Pepe Mujica, do Uruguai, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, tanto quando ele, por 2 vezes, visitou o Senado, eu era senador, mas também fui convidado a visitá-lo e estive, inclusive, no sítio que é onde ele mora com a esposa, onde ele morava com a esposa, que era senadora, e então e justamente o Pepe Mujica fez como que uma política de autorização da cannabis, do cânhamo e tal, para que se utilizasse para fins medicinais e possibilitou também a plantação. Então, e são muitos os países hoje. Nos Estados Unidos, ali a decisão é por estado, mas grande parte dos 50 estados norte-americanos hoje, dá um exemplo como a Califórnia, Los Angeles mas tantas outras, autorizam a plantação da cannabis e também Portugal, França, Itália, são tantos os países que já estão avançados. E gostaria de mencionar, não é, que quando a Anvisa resolveu realizar uma consulta pública, e a gente tem uma data até 3 de junho, para que pessoas venham. Acredito que a doutora Lumena talvez seja uma das pessoas que estão respondendo a essa consulta aberta pela Anvisa sobre sugestões sobre como melhorar a legislação a respeito da cannabis, não é? E eu
Então, acho que faz uma semana, né, que encaminhei uma carta, além de eu ter visitado há um mês atrás tanto a Anvisa quanto o novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, né, que tem, eu acho que uma mente aberta para isso, mas a Anvisa, por sua direção, diz que até 3 de junho, aquelas pessoas que tenham conhecimento, interesse, tudo, que quiserem mandar sugestões para a Anvisa, podem fazê-lo. Então, posso perguntar à doutora Lumena se ela já o fez? Claro. Eu escrevi, mandei. Olha, não fiz ainda. Eu achei uma coisa extremamente positiva e muito prudente, porque quanto mais médicos, né, ou outros profissionais da saúde falarem sobre isso, maior vai ser o acesso da cannabis aqui no Brasil. E eu acho que vai facilitar, eu acho que vai abrir portas, né? Hoje a gente tem aí as barreiras de algumas portarias que a Anvisa ainda regulamenta, a 327, a 660, e eu acho que quando nós manifestarmos, né, positivamente a respeito, eu acho que isso fortalece e facilita, né, com que a Anvisa tenha uma regulamentação melhor, olhe com mais carinho sobre a questão da cannabis aqui no Brasil, com certeza. Tenho que fazê-la a tempo, né, deputada? Já fica o recado para toda a nossa audiência, né, deputado? O nosso CBDcast aí é alcançado por tantos profissionais na área da saúde, né, doutora Lumena? Para que você, que é médico, profissional da área da saúde, já fique ciente até o dia 3 de junho para votar lá para a Anvisa, para votar não, para encaminhar sugestão e participar desse processo que é tão importante. Todo profissional da saúde sabe da importância desse processo, né, Dani? Perfeitamente. Vamos participar, vamos deixar as sugestões e vamos levar essa informação aí para a Anvisa para a gente conseguir esses objetivos, né? E por falar em informação, vamos para o próximo quadro? Aproveitar que está todo mundo já descontraído, o deputado está fazendo pergunta para a doutora Lumena, tá ótimo. Vamos embora para o próximo quadro? Bora, assim que é gostoso. Então vamos lá, mito ou verdade? Vamos agora para o nosso quadro Mito ou Verdade, onde ajudamos a descomplicar a medicina canabinoide. Eu vou falar para a doutora Lumena, ela vai responder, tá bom, doutora Lumena? Vamos lá. Se o deputado quiser comentar, pode comentar, deputado. Só chamar que a palavra está aberta. Fica à vontade. Então vamos lá. Cannabis medicinal é só para quem está em estágio terminal? Claro que não. A cannabis ela deveria entrar como uma suplementação, como suporte aí na saúde, melhorando todos os nossos sistemas cardiológico, endócrino, metabólico, cognitivo, melhorando nossas serosas, melhorando a disposição, recuperação muscular. Não é só na finitude da vida. Ela tem que vir como uma forma preventiva. Perfeito. Eu posso confirmar que é verdade isso, porque eu passei por momentos muito difíceis no último ano e, infelizmente, eu estou fazendo... Ainda hoje de manhã eu tive a minha ginástica 1 hora com a minha professora de 30 anos já, a Tatiana Abcair, e ela achou que eu estava muito bem hoje, fisicamente, andando e começando a correr devagarzinho e também fazendo os mais diversos exercícios com peso e tal. Mas ela me achou muito bem, eu não tossi nem tive catarro para expelir. Olha, para mim, a cannabis medicinal está me fazendo me sentir cada vez melhor. Eu vou fazer em 21 de junho 84 anos. Então, coisa boa. E está até correndo. Deputado, se soubesse, já tinha começado a usar antes, né? Olha, eu, em princípio, estarei inscrito na São Silvestre, que vai comemorar, acho que 60 anos. São Silvestre é para poucos, deputado. Mas eu, do jeito que eu estou progredindo, vai chegar daqui lá. a pouco, de ligeiros trotes, eu vou passar a correr um pouco mais,
E então Vai eu dar acho certo. que eu E é legal. ganhei mais algum tempo de vida, né? Você sabe Muito, muito tempo de vida. E é legal você tocar nesse assunto, já complementando, né? Que não é só a cannabis medicinal, é a mudança de hábitos da Exato. pessoa, né? Comenta um pouquinho, já aproveitando que o deputado deixou essa deixa pra gente, por favor. É uma coisa que eu falo. Muitas vezes, quando as pessoas vêm buscar a medicina canábica, ela... eu falo assim, é minha última esperança. Eu já tomei um monte de medicamento, eu já fiz diversos tratamentos, nada está dando certo, eu vou tentar medicina canábica. Enquanto deveria ser ao contrário. Antes da gente pensar em polifarmácia, né, excesso de medicação, cada hora medica para uma coisa, a gente deveria primeiro fazer o quê? Mudar nosso estilo de vida, como o deputado falou. Eu me exercitei, eu fiz ginástica, eu comecei caminhando devagar, agora estou fazendo poucos trotes, pretendo correr. A base da nossa saúde, e aí eu vou falar um pouco do SUS, que é o princípio assim fundamental e é espetacular, que é o quê? Promoção. É a gente fazer uma promoção de saúde, é conscientizar as pessoas de como é o envelhecimento, como é a consequência de uma doença crônica, como uma pressão alta, uma diabetes, que é uma coisa muito frequente, inclusive a depressão, que hoje a gente é um boom na sociedade, e como nós fazemos para poder prevenir isso. Promoção é o quê? É eu levar informação, é eu levar acesso ao que há de melhor para evitar com que essas patologias surjam. E se elas surgirem, como que eu vou começar a tratar? Né? E é mudança de estilo de vida. É alimentação, é atividade física, é uma atividade cognitiva, o quê? É buscar terapia e é buscar outras alternativas antes de chegar, né, nas medicinas. A gente sabe que a medicina alopática tem, né, alcançado longas escalas aí da nossa senescência, da nossa progressão de vida. Mas a cannabis, quando a gente vem usando ela, a gente vem observando, por exemplo, o canabigerol hoje para recuperação muscular, como anti-inflamatório, excelente. O THC para paciente com dor crônica, que hoje toma mais de 3, 4 medicações e não tem resultado, o THC hoje tem excelentes resultados. Por que a gente não vai prescrever num idoso, onde ele está polimedicado, e às vezes ele está num risco maior de queda, maior perda de peso? Por que a gente não opta sempre por algo que é natural, algo que a gente consegue ver, né, melhorias a longo prazo? Então, o deputado está certíssimo, né, no mudar os hábitos, buscar outras alternativas, é isso que vai aumentar a nossa expectativa de vida. Então, vamos lá, vamos continuando. Perfeito, doutora Lumena. Vamos aqui para mais uma. O CBD e maconha são a mesma coisa? Vem da mesma planta, né? A diferença que a gente fala é aqueles que são usados de forma recreativa e há vários tipos de mistura, né? E essas misturas a gente precisa de saber de onde vem, como que está sendo processado. Por quê? Porque esse preconceito ele vem das pessoas pensarem todo mundo que faz isso faz de forma ilegal, de forma proibitiva. E quando a gente fala do tratamento, a gente fala de um tratamento sério, com vários estudos, com respaldo científico, que vem mudando a perspectiva de vida de várias pessoas. Então, a gente precisa primeiro de conscientizar o que é a planta, quais são os benefícios que ela traz, né? Quais são as formas que ela pode ser apresentada, pode ser através de óleo, pode ser através de creme, pode ser através de gel, adesivo, gummy. Então, eu acredito que vem da mesma planta, mas os objetivos terapêuticos são diferentes. Perfeito, excelente, doutora Lumena. Agora, foi boa, a pergunta foi boa, essa mito ou verdade foi boa, porque já puxa o próximo assunto. A falta de conhecimento gera muitas respostas inusitadas, né? E a gente foi, Dani, para a rua, para as praças. A gente traz agora o quadro CBD na praça e a gente foi ouvir a população de Belo Horizonte, deputado. Vamos acompanhar para poder ver o nível de conhecimento sobre CBD, canabidiol. Olha a confusão que o pessoal arrumou, olha lá. Fala pessoal, o CBDcast está no ar com um novo quadro. Pelas ruas de Belo Horizonte, o CBD na praça vai ouvir a opinião das pessoas e entender o nível de conhecimento a respeito dos tratamentos canabinoides. Bora lá conversar com o pessoal? Bom, na verdade, né, eu sei que ele ajuda bastante em relação a muita coisa. As pessoas falam que é muito, tipo, como eles falam, prejudicial, né? Mas não é uma coisa muito boa, né? Já ouvi falar muito, sigo muitas páginas. Uso também, né? E é muito bom. Se eu tenho aí para me arrumar um de amostra aí, vou usar agora.
Eu acho assim que deveria ser um pouco melhor, porque tem muita gente que usa e que se sente bem. Eu sigo muita gente, muitos famosos também. E tipo, não precisa ser, tipo, literalmente ali a maconha em si, mas o canabiloide em si, porque tem muitas medicações, principalmente eu que uso também em relação à ansiedade. Então eu acho que é muito bom, né, as pessoas dar mais interesse, dar mais coisa assim por conta da canabiloide mesmo. Parece que é da cannabis sativa, né? Maconha, não? Vários países, inclusive nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos 4 anos, Estados Unidos está legalizado, Holanda, Itália tem sorvete de maconha, tem picolé de maconha, inclusive para doenças mentais, é o tratamento de hoje. A maconha não é tão maléfica, não. A saúde está plantada dentro da terra. Aqui no Brasil, qualquer folha é remédio. Bom, gente, essas foram as opiniões aqui na Praça 7. Muita gente não quis falar, se sentiu desconfortável com o assunto. Mas agora a gente vai para outro ponto da capital. A gente vai para a Praça da Liberdade, onde ali a Júlia vai ouvir a opinião das pessoas. Ô, Júlia, é com você. É isso, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Júlia e estamos aqui agora na Praça da Liberdade. E a gente vai também medir o conhecimento da população acerca do canabidiol. Bora lá? Então, sobre o uso, né, eu como cirurgião dentista, vários pacientes me procuram, né, querendo fazer o uso. Conheço 2, inclusive, que já faz o uso já há bastante tempo. Desde muito tempo eu sempre tive ciência sobre o assunto, né, eu não sou assim leigo, como tem muitas pessoas que ficam se perguntando, né, o que isso traz de benefício. Muitas pessoas têm até o próprio preconceito em relação sobre a palavra, sobre o que isso pode trazer na vida daquela pessoa, daquele paciente. Então, assim, eu sempre tive o conhecimento, né, não só também como tratamento para bruxismo, como muitos pacientes procuram a gente para prescrever, para eles possam estar utilizando, mas assim também como vários pacientes também com alguma comorbidade ou até mesmo que estejam pacientes oncológicos também, né? Então assim, tem várias formas de trazer cientificamente o uso para o bem dos pacientes. Eu super indico, só ainda não sei prescrever porque ainda não estou tão atualizado no assunto assim, mas eu acho que é algo bem positivo para o uso. Muitas pessoas, né, elas se assustam, né, pelo fato que fala cannabis, maconha, as pessoas já acham já que é curtição, que a pessoa vai ficar louca e tudo mais, e não é. A única coisa que eu vou falar é que para quem paciente tem Alzheimer, seria bom para diminuir os sintomas de ansiedade, de dor. Mais isso. Eu já ouvi falar que é bom para agitação tanto de paciente psiquiátrico quanto autista, que é muito agitado e tudo mais. E também na questão de tremores, essas coisas, na questão do Parkinson também é muito bom. Mas eu também não tenho uma opinião muito formada, acho que muito porque não tem muito, não é muito se falado sobre isso, né? Sim. Eu acho que tem muito tabu ainda no Brasil a respeito de canabidiol e tudo mais. O canabidiol só sei que é um medicamento com cannabis, né? Que serve pra, se eu não me engano, ansiedade, né? Pra quem tem ansiedade, essas coisas. Mas fora isso, não sei mais nada não conheço ninguém que usa nem nada. Eu usaria com certeza, se eu estivesse precisando de um tratamento à base do medicamento, eu usaria sim. Eu vejo que é mais um preconceito, né, que eles têm por ser uma droga e tal. Não ser descriminalizado agora um pouco quantidade, mas... Canabidinol ou canabidinol, perdão. E a gente só tem, como é que eu falo, tem direito a um remédio que está no tráfico. E aí como é que a gente fica? Poxa, é um remédio, mas está no tráfico. É isso, gente. Deu pra sentir como tá o nível de informação das pessoas, não é? Agora nós vamos CBD Cash. Esse foi o CBD na Praça. Se prepare, se a qualquer momento isso pode ser o nosso entrevistado. É isso aí. A gente acabou de conferir o CBD na Praça, agradecer a participação da Júlia também. Agora, vários tipos de opiniões, várias explicações, CBD, maconha, canabigerol, canabinol, e no final das contas, doutora... Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Aí eu já deixo a pergunta, doutora, como fazer para a informação chegar? E, deputado, como fazer para combater principalmente o preconceito e essas fake news, né? Infelizmente, a falta de informação é o que mais aflige a população. Primeira coisa é convidar quem tem interesse, né, em aprender, né, a ler sobre o assunto. Eu falo assim, a gente só pode falar uma opinião a partir do momento que a gente conhece alguma coisa. A gente escutou bem ali falando, como é que pode uma medicação que está sendo, né,
contrabandeada, está sendo vendida como se fosse uma droga. É esse tipo de informação que a gente não quer passar, né? A gente quer mostrar que tem estudos, mas esses estudos, para poderem chegar, as pessoas precisam vir de buscar. Por exemplo, hoje, o CBDcast é uma forma da gente estar levando uma informação para uma massa, né, que ela tem acesso. Você pode entrar pelo Instagram, pelo YouTube, por outros canais, para poder escutar esse bate-papo que a gente está tendo aqui. E essa informação é o que vai mudando a cabeça das pessoas. São informações congruentes, com respaldo científico, que faz com que as pessoas passem a olhar, né, para a cannabis sativa de outra forma. E olhando de outra forma é quando a gente consegue, de fato, falar, olha, esse tratamento é eficaz. E não é só o canabidiol. Existem todos os outros canabinoides que também são utilizados e, principalmente, o quê? É desmistificar o que tem por detrás, principalmente o THC, porque quando a gente fala nisso, o maior medo ainda é em relação ao THC, pela, né, questão de ser psicoativa. Então, hoje é convidar as pessoas a lerem, buscar, né, os canais de informação e buscar uma formação de opinião mais concreta. E, na opinião do deputado, eu queria saber, né, como que nós podemos também contribuir ainda mais, né, para levar essa informação para as pessoas, como que foi feito aí no estado de São Paulo, como que está essa repercussão aí hoje, que já está tendo a medicação, inclusive no SUS, né, para algumas patologias. Sim, é verdade que temos tido um avanço em São Paulo. Eu ainda não era deputado estadual, era vereador, mas o governador Tarcísio de Freitas apresentou um projeto de lei que foi aprovado e depois, por ele sancionado, foi aprovado pela Assembleia Legislativa em 2023, que prevê a distribuição pelo SUS de um número reduzido de enfermidades, a síndrome de Dravet, a Lennox-Gastaut e a esclerose tuberosa. Eu, inclusive, quando vim para a Assembleia Legislativa e tendo conhecimento pessoal das qualidades da cannabis medicinal, achei por bem, como deputado, já na campanha estava falando isso, né? Mas eu, logo que cheguei na Assembleia Legislativa, fui convidado pelo deputado Caio França. Ele é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. E ele, então, se deu muito bem comigo, me convidou para ser o vice-coordenador, o vice-presidente desta frente parlamentar, e nós já fizemos algumas audiências públicas, estamos fazendo 2 por semestre, onde, inclusive, ouvimos depoimentos de pessoas que, por exemplo, 2 moças que eram muito amigas, tal, e uma tinha uma dependência grande no crack, o outro na cocaína. Cocaína, exato, obrigado. Mas ambas um dia tiveram uma crise de saúde muito forte, porque tinham exagerado, e tomaram a decisão, então, de realizar o que se denomina a redução de danos. E o que ajudou, tanto a que era viciada no crack e a outra na cocaína, conseguiram, por causa da gradual utilização da cannabis medicinal, se libertarem daquela dependência que estavam. Ou seja, a cannabis medicinal ajudou a redução de danos dessas 2 moças que foram convidadas aqui a prestar depoimento na Assembleia
me solidarizo e cumprimento a doutora Lumena, porque eu acho que o mais importante é nós contribuirmos para que haja um melhor conhecimento das qualidades e eventuais problemas que a cannabis medicinal poderá causar. Então, eu acho que estou percebendo o interesse crescente neste assunto. Mais e mais pessoas perguntam a respeito se o que está acontecendo comigo é verdade e tal. Eu estou pronto a dizer e, portanto, fiquei feliz com o convite que vocês me fizeram hoje. Ainda mais para conhecer a doutora Lumena, que eu estou apreciando muito esse diálogo. Muito bom. Eu vou aproveitar, inclusive, para poder fazer aquele merchan básico agora, Dani, levantar a bola para você, porque para além da informação, doutora Lumena, a gente também acredita na formação. E aí a gente tem que fazer aquele merchan da CBD Play, porque é uma plataforma inovadora, né, Dani, que vem agora para poder trazer para o mercado, né, para os profissionais da área da saúde, uma coisa muito boa, né? Era uma coisa que a gente... Vou trazer até uma informação por fora. A gente na rua sentiu muito isso, deputado. A gente sentiu nas ruas, inclusive entrevistando estudantes de medicina, justamente isso, né? Uma falta de uma retaguarda científica, de alguma coisa que amparasse esses profissionais da saúde. Acho que o lugar de fala é totalmente da senhora, doutora Lumena, mas no lugar de fala também do CBD Play é nosso, né, Dani? Com certeza. É um lançamento, né? Em breve já vai estar disponível em aplicativo, também em site, uma plataforma de formação para os profissionais da saúde, seja médico, odontologia, de como prescrever didaticamente os canabinoides, né? A gente entendeu a dor do profissional da saúde, né? Qual que é a dor do profissional da saúde? É ter o conhecimento para prescrever de forma assertiva, de forma segura, os canabinoides para os pacientes. E ainda com uma retaguarda técnica, com um profissional da saúde, professor, estudioso e também todas essas informações que a gente leva através do CBDcast e muita mais outras informações, conhecimentos. E vamos que vamos, vai surpreender. Portanto, se você é profissional da área da saúde, se assim como a doutora Lumena também busca estar sempre atualizado, fica ligado aí, cbdplay.com.br. Daqui a pouco vai estar lançado no mercado prontinho para poder fazer o seu cadastro, se formar e passar a ser bom igual a doutora Lumena, né, doutora? Obrigada. Se tornar um prescritor, né? Prescrever com segurança. Eu acho que isso é o mais importante. Aproveitando uma fala do deputado, quero falar que ano passado tive a oportunidade de conhecer o Caio França na Sechá, na Cannabis Fair, e nós podemos falar um pouquinho, né, como que estava sendo esse movimento em São Paulo. Ele muito solícito, muito prestativo nas informações sobre como foi alcançar as forças, né, políticas para poder fazer com que essas medicações chegassem até o SUS. E esse movimento hoje, deputado, que o senhor vem fazendo também é extremamente importante. Acredito que essa força aí de São Paulo agora, né, nessa oportunidade que o senhor nos concedeu também, fico lisonjeada de estar aqui participando com o senhor desse CBDcast, com o pessoal da CBD Meds aqui. Para quê? Para a gente trazer para Minas essa consciência, né? Poxa, já está lá em São Paulo, vamos trazer aqui para Minas, vamos juntar forças, vamos fazer um movimento em Minas. Por quê? Minas tem várias cidades, né? É um estado com o maior número de cidadezinhas que tem e cada vez mais vai aumentando o diagnóstico de diversas patologias. A gente vai vendo uma longevidade cada vez mais alta, graças a Deus, as pessoas estão envelhecendo com mais qualidade de vida e é uma pauta, a cannabis medicinal não pode ficar de fora e a gente tem que dar um passo à frente. Então, acho que esse momento aqui vai ser muito importante para a gente disseminar mais informações sobre a cannabis aqui em Minas também. E outra coisa, recado para quem se identifica com essas patologias, né, Dani? Com certeza. Você que está nos assistindo, que é um familiar, um paciente, se você tem dor crônica, insônia, crise de ansiedades ou diagnóstico com epilepsia ou Parkinson, procure informação de qualidade e converse com um médico. Hoje
é possível iniciar seu tratamento seguro e autorizado. E vamos ajudar ainda, né, você aí que tem essa patologia, ou você que tem algum parente, algum familiar que tenha alguma patologia que você identificou aí ao longo do CBDcast de hoje. Tem o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Entre em contato, lê o QR Code aí e vai entrar em contato com uma equipe de acolhimento, a equipe médica que vai te atender, que vai dar o suporte para você. Existe um caminho, e um caminho muito bom, e está aí o deputado para poder certificar isso, né, Dani? Com certeza, muito bom. Então vamos lá, né? Deputado Suplicy, muito obrigado por estar aqui conosco e compartilhar a sua experiência com tanta generosidade. Doutora Lumena, mais uma vez, como sempre, muito obrigado pela sua clareza e conhecimento. Pode fazer ficar à vontade, deputado, em fazer o fechamento, e desde já agradeço aí a sua presença. Agradecer também, deputado, a Sandra, o Renato, né, o pessoal da assessoria que nos recebeu aí com tanta graça, acolhendo a gente também, a sua disponibilidade e a disponibilidade da sua assessoria também. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado. O Renato está aqui ao meu lado, acompanhando, e eu quero reafirmar que fiquei feliz, contente mesmo com o convite que vocês me fizeram, que exatamente acho que constitui uma contribuição para o melhor esclarecimento sobre que efeitos, quais as qualidades do cannabis medicinal, de como poderá contribuir muito para melhorar a saúde de pessoas com as mais diversas doenças. E, claro, é importante que vocês conheçam, venham a conhecer, se não conhecem ainda, pessoas como a doutora Lumena, que tem um conhecimento já a respeito das qualidades da cannabis medicinal, porque nem sempre nas universidades, nas faculdades de medicina, a pesquisa, o conhecimento e tal ainda não é o ideal. Precisa ser ainda aprofundado pelos médicos, porque hoje há mais e mais médicos que estão se surpreendendo, conhecendo os aspectos positivos da cannabis, e então é muito importante que haja a colaboração maior ainda dos meios de comunicação, e hoje vocês estão dando um exemplo de como podemos democratizar o conhecimento dos efeitos da cannabis medicinal. Acho que essa palavra foi fundamental, democratizar o conhecimento a respeito da cannabis medicinal. Isso deveria ser, eu falo que deveria ser uma matéria na universidade, do mesmo jeito que nós aprendemos sobre todos os sistemas, né, do nosso organismo, a gente deveria muito incluir a pauta hoje sobre o sistema endocannabinoide. Esse ano eu tive a oportunidade de participar do Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia aqui em Belo Horizonte, e pela primeira vez, todos os dias de congresso, nós tínhamos pelo menos 2 palestras falando sobre o sistema endocannabinoide. Isso já é um avanço para nós na área médica, né, enquanto médicos. Por quê? Porque a gente vê que cada vez mais pesquisas estão surgindo. E outra coisa, as pessoas falam, ainda não tem muitos estudos. Gente, tem muito estudo congruente. O que falta mesmo é isso aqui, ó, a gente sentar, falar, discutir e levar informação. Deputado, muito obrigado, né, por essa contribuição. Foi um prazer enorme poder falar com o senhor. Foi uma satisfação, uma honra, e agradeço desde já. Por isso, tenho certeza que nós vamos disseminar informações boas aqui. E aproveitando também, deputado, depois, se você puder me informar, junto com o profissional da saúde que o acompanha, o tratamento que você está tomando, né? A gente aqui da CBD Meds também tem o prazer em disponibilizar o tratamento para você também. Julgo a aprovação do profissional da saúde que te acompanha. Pode contar com a gente aí nesse objetivo terapêutico aí para manter essa resposta positiva aí que você já tem com o tratamento. Digo mesmo, fico à disposição também.
se eu puder somar, né, um pouquinho na vida do senhor aí, contribuindo com o uso da cannabis ou o uso, né, de prolongar a longevidade do senhor, também estou à disposição, vai ser um prazer. Muito bem. Queria até informar, relacionado a esse tema, que na UNILA, a Universidade lá da América Latina, o Dr. Francis Ney Nascimento está fazendo uma pesquisa ao longo desse ano todo, desde o ano passado, e eu sou uma das pessoas que foram escolhidas para que ele acompanhe digamos, a evolução da minha saúde, né? Então, eu fico feliz de contribuir para que essa verdade seja bem aproveitada por todos nós brasileiros e brasileiras, como em tantos outros países está acontecendo. Perfeito, deputado. Mais uma vez, muito obrigado. E você que está aí, se quiser aprender mais, acesse agora mesmo nossa plataforma CBD Play, né? A plataforma com cursos, entrevistas e materiais gratuitos sobre o tratamento canabinoide. Até a próxima. CBD Play, formação com conhecimento. Muito obrigado.